Vamos ver um serviço de contatos como um exemplo de como você pode criar serviços que, numa única interface de adicionar ou editar, você consegue atualizar duas tabelas e também, na segunda tabela, acrescentar múltiplas entradas. Nesse serviço de contatos, tem uma interface de administração, onde eu vou simplesmente adicionar um novo contato. Vou dar um nome para ele, eu vou dar um e-mail e vou adicionar alguns telefones. Então, adicionar aqui, cada telefone tem uma categoria, um tipo de telefone que é móvel, de casa ou trabalho. Eu vou botar um telefone aqui. Vou adicionar outro de trabalho. E vou salvar. Tá? Repare que eu tenho uma experiência rica, onde eu estou adicionando dois campos para o meu conteúdo principal, que é meu contato. Aí eu estou acrescentando um ou mais entradas numa outra tabela de telefones. Eu vou apertar salvar. E nesse caso aqui mostra uma mensagem de sucesso. E volto para a lista de administração. Eu posso editar essa entrada, ele traz de volta os dados das duas tabelas e eu posso acrescentar mais informações. Muda isso com e salvar. E assim eu tenho um serviço onde posso acrescentar múltiplos contatos, onde cada contato tem uma tabela que possui nome e e-mail. Além disso, tem uma tabela auxiliar chamada telefones, que está relacionado à tabela de contato, onde eu posso ter um tipo e número de telefone. Aí eu tenho uma interface de administração rica, que permite eu cadastrar múltiplos telefones por cada contato. Vamos entender como esse serviço pode ser feito. Aqui no meu Eclipse, eu tenho esse serviço. Vamos estudar esse serviço em detalhes aqui. Para começar, vamos estudar a estrutura de tabelas. Eu tenho uma tabela chamada Meus Contatos, que tem um ID, um nome e um e-mail. A tabela principal de contatos. Tem uma chave primária aqui. E além disso, eu tenho uma tabela de telefones que tem, além do ID do telefone, ele tem um contato ID, que é uma relação com essa tabela principal. E finalmente, cada telefone tem um tipo e o próprio número do telefone. Repare que aqui eu tenho um constraint que referencia aquela tabela de contatos com um on-cascade delete. Significa que quando na administração eu apago o contato, ele vai internamente apagar todos os telefones daquele contato. Vamos ver o Service Definition daquele serviço. Ele tem três interfaces, um de administração, um de adicionar e um de editar. Adicionar e editar usa o mesmo estilo que a gente vai olhar em mais detalhes daqui a pouco. Além disso, vamos ver o DOI Definition desse serviço. O DOI Definition, ele tem um source de contato e um outro source de telefones. Além disso, tem uma interface de adicionar que foi customizado para, além de adicionar o conteúdo principal do contato, ele chama um Process Action customizado que vai basicamente adicionar os telefones associados a esse conteúdo. E finalmente a gente tem o interface de editar, que traz tanto informações do contato quanto os telefones filtrados para o contato que eu estou editando. E ele também chama o mesmo Process Action customizado para atualizar os telefones
além do Process Action padrão de atualizar o contato. Agora, para dar uma experiência rica de administração, em vez de usar o padrão adicionar editar formulário, foi criado um estilo customizado que tem toda aquela experiência rica de adicionar múltiplos telefones para aquele contato. Vamos ver esse estilo, como ele foi feito. O formulário de adicionar e editar, eles já têm, ambos têm um form que chamam um action commit para ou adicionar o contato com seus telefones ou para atualizar o contato com os telefones. Tem uma área no início que basicamente tem um nome e e-mail. Esse valor está usado durante a edição para puxar o valor previamente cadastrado. Quando você aperta adicionar, esse campo vai ter valor vazio. Para esse bloco de número de telefones, eu tenho um botão de adicionar e eu tenho um div que basicamente representa um template. Para cada vez que eu apertar adicionar, ele vai replicar esse bloco para acrescentar mais telefones. Esse bloco aqui basicamente está usado durante a edição para ler os dados dos telefones previamente cadastrados e renderizar o HTML apropriadamente. Finalmente, no bloco de telefones, eu tenho um hidden aqui, que vai ser usado para enviar os dados num JSON string de volta para o backend. Esse campo hidden está usado durante a edição para basicamente lembrar o identificador do conteúdo ou do contato que está sendo editado. Finalmente, eu tenho dois botões, salvar e cancelar, que vai ser renderizado. Vamos só rever o front-end, que eu tenho um nome, e-mail, os dois campos aqui, e os múltiplos telefones, que acabou de ver o HTML que está sendo renderizado para eles. Além disso, vamos ver um pouco desse JavaScript jQuery que está sendo executado na página. O seu primeiro bloco basicamente diz, quando eu aperto no botão remover, ele vai apagar essa entrada. Eu aperto remove, ele vai remover essa entrada para mim. E eu tenho, quando você apertar adicionar, ele basicamente vai pegar o template de uma linha de telefone e replicar ele. Então, eu vou apertar adicionar aqui, ele cria uma nova entrada usando aquele template. Finalmente, quando eu aperto salvar, ele chama esse método chamado SaveTelephone. Esse SaveTelephone, basicamente o que ele faz? Ele pega para cada entrada nessa lista de telefones, ele gera um JSON objeto que vai ter o tipo e o telefone e grava tudo numa rede de número de telefone. Finalmente, ele grava um string dessas array de telefones, que é um JSON string, dentro daquele input hidden que a gente viu aqui, que é telephone numbers. Isso que vai ser enviado para o backend. Depois que ele grava isso, ele basicamente faz um post para o formulário para ou gravar a primeira vez ou atualizar os dados que estão sendo enviados. Vamos agora entender o que acontece quando ele envia esses dados para o backend. A primeira coisa que acontece no adicionar, ele vai chamar o table add data, que vai basicamente pegar os dados do nome e e-mail do formulário e adicionar uma entrada ali. Depois, ele vai chamar essa classe aqui para adicionar os telefones. Vamos abrir essa classe e entender melhor como ele funciona. Essa classe aqui, chamada Add or Update Multi-Telefones, que ele faz? Ele basicamente, quando você chama o adicionar,
o Framework de Loomis DOI, ele coloca no Attribute Request o identificador do campo que acaba de ser adicionado. E nesse caso, vai ser no parâmetro chamado Page Parameter Item ID, ele vai ser o novo contato que acaba de ser adicionado. Tá? Isso aqui vai ser usado durante editar, porque uma vez você edita o conteúdo, em vez de puxar dessa entrada aqui, ele vai puxar de um parâmetro de filtro do Item ID. Então, basicamente, você pode pegar esse contato ID do adicionar, ou durante editar ele vem para cá. O próximo passo que ele faz, ele basicamente apaga todos os telefones, número de telefone, que é basicamente ele executa um delete aonde contato ID tem aquele valor que entrou. Depois ele lê o JSON string de todos os números de telefone e para cada entrada nesse JSON ele adicionar um telefone. Se adiciona um telefone, ele basicamente chama um insert no tabela de telefones as informações apropriadas. E essa classe está sendo chamada, você viu, tanto durante adicionar quanto durante editar para salvar os dados. Com isso, a gente tem o serviço pronto. Para facilitar o entendimento desse serviço, desse módulo, eu disponibilizei esse módulo no Loomis Portal website. Nos módulos disponíveis, você vai ver um módulo chamado Contato com múltiplos telefones usando Ajax, que é exatamente esse módulo que a gente acabou de ver.